noite! Boa noite, Verônica. Boa noite, Adriana. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live. Solange está por aqui. Boa noite. Hoje você não chegou atrasada, né, Verônica? Ah, Deus. Márcia, boa noite. Rosângela, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Gente, o que acontece com os meus seguidores lá no Instagram? Some todo mundo. Não sei o que acontece com o meu pessoal do Instagram, ó. Meu Deus do céu, só Jesus na causa, viu? Solange chegou! Seja bem-vinda, Solange! Gostou, Angélica? Você viu que maravilhoso? A Angélica diz que amou as dicas de como empanar. Isso mesmo. É maravilhoso, você não tem ideia. E lucrativo, viu? Nalva, boa noite! Sejam bem-vindos, meninas e meninas. Eu quero saber da produção de vocês. Estão produzindo muito? Estão lucrando? Estão faturando com salgados? Ninguém tá me mandando fotos, né? Regina, Halley, boa noite. Thaís, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Gente do céu, ó, prometeram chuva aqui em Mato Grosso, nem sinal. Não sei se aí tá chovendo, mas aqui tá um calor de matar. Terminei agora mais um dia, né, correndo pra fazer a live pra vocês. Saí correndo da lanchonete pra vir pra cá pra fazer live. Porque na terça-feira, gente, eu produzo lá na lanchonete. Aí na quinta-feira eu venho pra casa, porque é mais tranquilo, né? Pra gente estar conversando, mais calmo. Meire, boa noite, ô Minas Gerais, hein? Eu vi suas fotos, Meire, está arrasando com salgados. Ixi, Rosângela disse que lá tá um calor danado. Beijão! Boa noite, Regina! Seja bem-vinda! Regina, manda suas fotos para mim dos seus salgados, para mim postar. Adriano, o que você faz para sua coxinha ficar sequinha? Vou anotar aqui, Adriana. Coxinha. Vamos responder. Gente, vamos começar então? Senão eu cozinho aqui. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, trabalho com salgados e eu ajudo pessoas a lucrarem de 2 a 6 mil reais trabalhando com salgados. Trabalhando com salgados, Gislene, isso mesmo, na sua casa, com pontos estratégicos, ou montando as suas lanchonetes e lucrando realmente com salgados. E é isso que eu faço, gente. Eu ensino as pessoas a precificarem, ensino as pessoas a trabalharem com a massa mais em conta, com o recheio mais em conta. E eu ensino as pessoas a lucrarem com os seus salgados. Porque eu falo direto. Trabalhar com salgados é muito mais do que você só pegar uma receita lá no YouTube, no Google e começar a produzir seus salgados e vender seus salgados aleatoriamente. Trabalhar com salgados, gente, vai muito além disso. Quando você quer lucrar com salgados, você produz uma massa de qualidade, você equilibra seus recheios, você precifica seu salgado e você lucra então com seus salgados. Aí sim
eu garanto que vocês vão lucrar com os salgados quando você faz dessa maneira. Porque se você, gente, pegar realmente o salgado, só produzir e não equilibrar massa, não equilibrar recheio, não precificar seu salgado, não segurar uma clientela, o que vai acontecer? Você vai começar e vai parar. E aí vocês vão falar bem assim: poxa, Gislene, por que você não me avisou? Eu tô falando agora, viu? É muito além de que você só produzir o seu salgado e pegar uma receita e começar a produzir. E hoje eu vim com um conteúdo muito legal. Além de estar respondendo vocês, eu vim com um conteúdo para estar falando para vocês que vocês podem lucrar com seus salgados trabalhando na sua casa. É verdade, Gislene? É verdade. Verdade mesmo. Se vocês não sabem a minha história, para quem não me conhece ainda, eu comecei produzindo salgados na minha casa. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com salgados, eu produzia na minha casa. E foi com salgados minis, em bandejas, que eu sustentei meus 3 filhos, eu fiz minha faculdade, eu mantive a minha casa. Eu produzia na bandejinha ali, ralava feito uma condenada o dia inteirinho, vocês não têm noção. Tava fazendo faculdade de biologia, eu precisava dar aula, precisava trabalhar e precisava sustentar meus filhos. Mas o dinheiro que eu ganhava não era o suficiente para mim manter a minha casa, não era o suficiente para mim manter meus filhos. Que além de tudo eu ainda pagava aluguel. Você imagina só, mãe de 3 filhos, fazendo faculdade, tendo que trabalhar, fazer faculdade, pagar aluguel. Como é que eu fazia? A Gislene aqui produzia na sua casa à noite. E mais engraçado, quero falar uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás, eu não tinha nem esse celular que nós temos hoje aí. Quem tinha celular aí de câmera, um celular que te gravava vídeo, que tirava foto? Eu sou da época do Twitter, gente. Pra quem sabe aí nas redes sociais, naquela época do Twitter, lá atrás do Messenger. Eu sou daquela época da mensaginha lá, do SMS, eu sou dessa época. Então, meu celular era do mais simplesinho que tinha. Então, eu não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E mesmo assim, eu produzia à noite, pegava encomenda na faculdade, vendia naquela época 50 salgadinhos minis por R$10. Naquela época eu produzia 50 salgadinhos, colocava na bandejinha, levava para a faculdade, eu vendia na faculdade, vendia de porta em porta aqui no meu bairro e pegava encomendas ainda para festas. E foi assim que eu comecei, produzindo na minha casa. Hoje eu tenho maquinário? Tenho. Hoje eu tenho maquinário, só que são 10 anos, né? 10 anos de trabalho. Como que eu produzia? Produzia manualmente ali. Eu não tinha um cilindro, eu não tinha uma maceira, não tinha nenhum fogão industrial. Entendeu? E o que eu fazia? A Gislene aqui produzia manualmente o salgado dela. E assim, eu não tinha nem forminhas. Essas forminhas que eu falo, mostro para vocês direto, que dá para fechar o risoles, dá para fazer risoles mini, risoles de R$1, risoles de R$3, dá para fazer? Dá. Eu fazia manualmente, fechava meus salgados manual. Então, eu comecei desse jeito, e já são 10 anos. 10 anos trabalhando com salgados, então hoje eu já tenho um maquinário, já tenho uma história construída.
E quando eu falo para vocês que há a possibilidade de você começar a trabalhar com salgados na sua casa, de você produzir na sua casa e conquistar seus clientes sem precisar sair da sua casa, eu falo porque é verdade. Eu falo porque já aconteceu comigo, está acontecendo com outras pessoas em outros estados que trabalha com seus salgados na sua casa, que não montou a sua lanchonete ainda, não sei se tem planos de montar, mas que vivem já dessas vendas de salgados trabalhando ali na sua casa. É possível? É. Você precisa investir alto? Gente, a maioria das pessoas, elas têm medo de começar a trabalhar com salgados porque elas acreditam que o investimento para trabalhar com salgados precisa ser alto. E eu tô aqui para te dizer o seguinte, eu comecei com R$20. R$20 trabalhando, começando a produzir meus primeiros salgados. Hoje a minha produção vai além de 1.500 salgados por dia. Mas no começo, todo começo não é fácil. Por quê? Porque você não tem o conhecimento do salgado ainda. Você não tem a estratégia de vendas. Você não sabe como conquistar seus clientes. Além de que tem um monte de concorrência batendo aí de frente com você todos os dias, querendo então pegar os seus clientes como clientes dele. Porque é assim. É desse jeito que funciona. É a briga por cliente. É a briga ali por a concorrência o tempo todo. Só que vocês têm uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Vocês têm a oportunidade de aprender. E aprender como? Aprender com quem já passou por isso. E eu já passei por isso. Já é uma estrada aí de 10 anos. De 10 anos, e dentro desse período de 10 anos, a gente criou estratégias de vendas, conseguiu baixar o custo da massa, conseguiu equilibrar recheio e conseguiu então criar... Ai, que bom! Ó, Josefa tá falando, e ela comprou o forno industrial dela, a estufa, e ela começou com R$30 com uma professora. Ela começou com R$30, gente. E ela já comprou o forno industrial, a estufa e a fritadeira elétrica. E quando eu falo para vocês que é possível porque eu venho acompanhando outras pessoas, eu venho orientando essas pessoas a como começar a trabalhar na sua casa, conseguir equilibrar massa, recheio e conseguir então precificar o seu salgado, conquistar o seu cliente e se manter ali no meio dessa briga de concorrências. Porque é o que acontece, né? Então, o que você precisa fazer para se tornar um salgadeiro de sucesso? Primeira coisa, acreditar em você. Você tem orientação. Você tem aí as receitas que são lucrativas. Você sabe o processo a ser feito, mas você não acredita em você, então ninguém pode te ajudar. Primeiro passo é acreditar que você é capaz. Eu sei que é difícil, porque ainda mais quando as pessoas não acreditam que você é capaz. E realmente é assim. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com salgados de R$1, a minha família não acreditava. A minha família, eles até me questionavam por que eu, professora de biologia, trabalhando na saúde, por que eu estava abrindo mão de tudo aquilo
para mim trabalhar com salgados de R$1. E é difícil para a pessoa acreditar que é diferente, que por mais que eu sou professora, por mais que eu trabalhava na saúde, por mais ali que eu tinha meu salário garantido, eu não contentava com aquilo dali. Porque eu ficava longe dos meus filhos, eu chegava o tempo todo estressada dentro da minha casa, eu queria construir alguma coisa a mais e eu não podia. E sabe por quê? Porque o meu salário era contado mensalmente ali. Eu ganhava um salário mínimo. Vocês acham que o professor ganha bem? Não ganha, não. Eu ganha bem, que é professor concursado. Hoje tá pagando bem. Antigamente eu não pagava, não. Eu ganhava um salário e esse salário chegava no fim do mês. Eu tinha que fazer cálculos ali, calcular quando é que a gente podia comer uma pizza dentro de casa. E eu não concordava de fato com isso, com essa situação. E quando eu decidi trabalhar com salgados, a minha família se assustou. Falou, nossa, Gislene, você tá louca. Gente, hoje são 10 anos que eu trabalho com salgados. Depois disso, toda a minha família aprendeu dentro da minha lanchonete a trabalhar com salgados. E todas têm lanchonetes de salgados de R$1. Hoje a gente já está discutindo, né? A questão do preço, porque aqui subiu muito os valores dos produtos nossos. Então a gente já está tentando adequar R$1,25, R$1,50. Nós reunimos a família e estamos então trabalhando nessa questão do preço para ver como que a gente vai fazer. Porque é o que eu falo, você precisa trabalhar com salgados, mas você precisa, antes de trabalhar com salgados, lucrar com seus salgados. E por que? Você vai me perguntar, por que, Gislene, então, que você não trabalha com salgados maiores? Por que você não vende salgados de R$3, R$5? Aí que vem o segredo para vocês. Quando você trabalha com salgados com preço maior, mais alto, você entra num rio de concorrência muito grande. Porque em todo lugar tem salgados, R$3, R$5. Só que quando você entra no salgado de baixo custo, R$1, R$1,25, R$1,50, R$2, são poucos os lugares que tem. E aí, se você produz o seu salgado, você aí equilibra sua massa, equilibra o seu recheio, precifica seu salgado, você ganha muito mais em cima. Você vende muito mais. Até mesmo por causa da situação que a gente vem vivendo. Antigamente as pessoas elas não se importavam com o preço. Um pai de família, ele chegava em uma lanchonete, pedia ali 4, 5, 6 lanches lá para os seus filhos. Mas hoje a nossa realidade que nós estamos vivendo, na situação que o nosso país vive hoje, não se permite mais isso. Não porque não queira, gente, mas porque a economia, a situação que a gente vive não favorece, com tudo subindo. E por que então que o salgado de baixo custo mantém-se no mercado? Ele tá aí no mercado, sabe por quê, meninas e meninos? Porque todo pai de família tem R$1 no bolso. Todo pai de família tem R$1,25, tem R$1,50, tem R$2. E é muito mais vantagem para ele comprar 10 salgados de R$1,25, R$1, R$2, do que ele ir lá e comprar 5 lanches de R$10, R$15. E quando eu falo essa questão, é onde que a gente então lucra. Lucra porque você equilibra massa, equilibra recheio,
consegue segurar seu cliente com a qualidade do seu salgado, você mantém o seu produto, mantém o seu cliente e consegue vender com frequência. Tira por você, eu tiro por mim. Quando eu vou no centro da cidade ou vou viajar para outro lugar, é raro eu comer todos os dias. Vou na padaria hoje, compro um salgado. Amanhã eu vou e compro de novo. Mas se você tem o salgadinho ali de baixo custo todos os dias, você vai comprar. Porque é barato e todo mundo tem. E quando eu falo que você pode trabalhar na sua casa, é nessa questão que eu quero que vocês entendam. Vocês não precisam investir em maquinários caros. Os maquinários, gente, eles vêm da maneira que você vai evoluindo as suas vendas. Vai evoluindo as suas vendas, vai fazendo o seu caixa, vai controlando a sua produção. Você então começa a poder realizar os seus sonhos. Você começa então a investir nos maquinários e é assim mesmo, é devagar. Quando eu falo para vocês que vocês vão lucrar ou já estão lucrando de 2 a 6 mil reais por mês com salgados, é possível? É possível. Sem dúvida é possível. Porém, eu nunca falei para vocês que era fácil. Isso existe determinação. Se você não é determinado em alguma coisa, nada flui, nada vai para frente. Aí o que acontece? A maioria das pessoas, elas esperam que um milagre caia do céu. E milagre, gente, só Jesus para fazer. A maioria das pessoas, elas preferem colocar a culpa na sociedade que vive, no governo. Elas colocam a culpa no marido lá dentro de casa, na família que não me apoia. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar em uma mudança, que tem que querer realmente que aconteça e fazer diferente, é você. Ninguém faz por você. E aí você vai começar com o que você tem. Daí muitas pessoas falam pra mim: Gislene, eu vou produzir meu salgado então. Vou começar a produzir. Mas eu não tô vendendo. Aí eu pergunto pra pessoa o seguinte: quantas fotos ela tira do seu salgado durante o dia? Quantas postagens ela faz do seu salgado durante o dia? Eu pergunto para ela também: você já criou a sua lista de transmissão? Gente, a mudança ela acontece dependendo da maneira que você age. Se você não começar a mudar a sua rotina, você não começa a lucrar. E não é só com salgados, é com qualquer coisa que você for fazer. Se você pegar aí lingerie para vender e ficar dentro da sua casa esperando, você não vai vender. Não é verdade? Se você for trabalhar em outro local, vou trabalhar, começa a trabalhar e não faz diferença no local, o seu patrão loguinho vai achar que você é mais um funcionário. E loguinho vai acontecer o quê? Você está desempregado. Então, começa a produzir seus salgados com o que você tem na sua casa. Não se preocupe com maquinários. Maquinários você vai se adequando, vai aí se organizando e comprando da maneira que você vai lucrando com seus salgados. Organize a sua produção. Vai produzir de manhã? Vai trabalhar por encomendas? Primeiro passo, se você vai trabalhar por encomendas, você já tem que começar a postar fotos dos seus salgados e é todos os dias. Vai ter que criar uma lista de transmissão no seu WhatsApp para mandar todos os dias. Produz de manhã, entrega à tarde. Gislene, eu não tenho como entregar meus salgados. Organize-se.
Pega aí um rapazinho que tem moto e cobre a entrega do seu cliente. Se você vai trabalhar por entregas, vai fazer as bandejinhas de salgados, monta suas bandejinhas de salgados e precifique. Seu salgado é R$1, é R$1,25, você vai cobrar o valor mais a sua embalagem e vai avisar o seu cliente o seguinte: olha, o meu salgado, ele é R$1,25 para você buscar aqui, ele é R$1 para você buscar aqui. Para me entregar, tem um rapaz que entrega por tantos, por X a entrega. Por quê? Se você faz dessa forma, você não tem prejuízo. Você não tem prejuízo. E o seu cliente, ele se acostuma à situação. Aí, você também tem a opção, se a sua rua, gente, for boa, for movimentada, e você quer trabalhar com uma estufinha na frente ali da sua casa, coloca uma estufa na frente da sua casa. Frita seus salgados, coloca ali, coloca uma faixa. Salgados R$1, salgados R$1,25, salgados R$1,50. Quando você faz isso, que os seus vizinhos começam a passar, a olhar, eles começam então a ver os seus salgados. E você então começa a vender diariamente. Você vende na porta da sua casa. Mas, Islene, minha rua não é uma rua movimentada, não é uma rua boa. Tá, mas e você não tem nenhum parente que tem uma rua movimentada? Uma rua próxima à escola, próxima à igreja, onde passa bastante gente a pé, carro, moto? Coloca uma estufa lá. Coloca o seu salgado ali e começa a divulgar o seu trabalho. Aí, futuramente, você precisa, próximo passo, fazer o quê? Investir em divulgações. Ah, mas eu vou gastar muito? Não, você não precisa gastar muito para você divulgar. Você pode começar com divulgação 1, 2 vezes na semana, trabalhando com carro de som. Coloque um carro de som ali divulgando seu salgado. Porque as pessoas vão começar a ver os seus salgados. E postagem, de manhã, de tarde, de noite. Onde que eu vou postar, Islene? Você vai postar, ó, Instagram, WhatsApp, nos stories. Você vai postar ali no seu Facebook. Todos os dias. Vai montar mesa, vai criar ali uma divulgação, tirar fotos bonitas. Ah, eu não tenho ideia de frase. Vou apresentar para vocês. Sabe, senhor Google? Eu uso direto. Senhor Google, vai lá no senhor Google e coloca assim: frases motivadoras para salgados. Vai, ó, chover de um monte de frases ali para vocês. E vocês vão postar isso diariamente. Vocês vão mostrar a melhor versão para o seu cliente diariamente. Se você fizer isso, eu te garanto, você vai começar a vender uma certa quantidade, 50, 60, 70, e só vai aumentando a quantidade de salgados que você vai vender. Mas para isso você tem que, ó, pegar um caderninho e anotar as suas metas. Sabia que é necessário você ter um caderno de metas na sua vida? Eu tenho o meu. Eu já tenho o meu guardadinho ali. E eu vou acrescentando as minhas metas. E cada vez, gente, que eu consigo eu vou lá e risco. Por quê? Porque quando a gente tem metas, quando a gente cria sonhos, quando a gente cria expectativa, quando a gente acredita que vai mudar, você tem um motivo para poder fazer seu dia diferente. E é assim que funciona. É dessa maneira. Então,
Para de acreditar que você precisa de uma grande quantidade para trabalhar com salgados. Para de acreditar que você precisa... eu só vou dar certo se eu tiver uma modeladora de salgados. Eu fiz isso. Comigo foi assim. Eu achava que quando eu tivesse uma modeladora de salgados, a minha vida ia mudar. Eu lamento. Não mudou, não. Eu tive mais trabalho ainda. Lógico, ela é vantagem pra mim? É vantagem sim. Mas assim, você cria uma expectativa tão grande, achando que vai mudar, que e agora eu tenho um modelador, eu vou produzir 1.000 salgados, 2.000, 3.000 salgados e vou morrer de vender. E aí você descobre que não é assim. Você descobre que se você não fizer por onde vender, que se você não mantém a qualidade do seu salgado, não equilibra massa e recheio, que se você não faz ali todos os dias a sua divulgação para segurar o seu cliente, isso não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. É necessário? É, sem dúvida é necessário. Mas vocês vão começar a entender que com o tempo vocês vão começando então a investir em maquinários que vão facilitar a vida de vocês. Mas nesse primeiro momento, se organizem, começa a produzir, tá? Defina aí 5 tipos de salgados, defina que horário você quer produzir. Defina se você só quer vender pelo WhatsApp, Instagram, pelo seu Face. Defina se você quer colocar uma estufa na frente da sua casa, sem precisar você pagar aluguel. Começou a produzir, aí então você vai fazer o que? Manter a frequência dos seus salgados. O que é manter a frequência, gente? É você ter os seus salgados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o seu cliente ele tem que entender que você tem aquele salgado ali para oferecer para ele. Porque se seu cliente, ele hoje acredita que você tem aquele salgado e você fala que não tem, vai acontecer a primeira vez, vai acontecer a segunda, na terceira vez o seu cliente vai procurar a concorrente. Porque você deixou de ter a frequência com seus salgados. Então, fez um compromisso, mantenha o compromisso, tá? Mantenha a qualidade, mantenha o compromisso e comece então a fazer diferente da sua concorrente. Esquece a grama da sua concorrente, vamos regar a nossa. Se a gente pegar, postar todos os dias, frequência gera excelência. Todos os dias você posta, você mostra o seu salgado, você começa a criar uma clientela. Criando essa clientela, você vai regar essa clientela mais ainda. Aí, você está fazendo diferente da sua concorrente. E assim, um fala pro outro: nossa, o salgado da Gislene é muito bom. Nossa, ó, eu fui lá na Vila Cardoso, achei um pastelzinho da feira lá por R$1, R$1,25, que é uma delícia. Aonde que é? Lá na lanchonete da Gislene. E assim as pessoas vão conhecendo o seu trabalho. E é assim mesmo, é trabalho formiguinha. Hoje a gente carrega uma folha, amanhã a gente carrega outra. Daqui uns dias o formigueiro tá lotado e a gente não tem como mais nem entrar, porque as vendas estão, cada vez mais. E é isso que eu quero dizer para vocês. Tudo é possível, basta querer, basta você querer fazer diferente. Então, não há necessidade de enlouquecer, querer investir alto. O investimento alto às vezes cria frustração, porque você coloca uma expectativa muito grande e depois acaba não dando certo.
que é necessário. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente nasce correndo? Ninguém nasce correndo. A gente nasce e vai aos poucos evoluindo. Você nasce, depois você aprende a sentar, daí você aprende a engatinhar, aí você aprende a pegar ali nas coisas e a subir. De repente você tá de pé, de repente você tá andando, correndo, saltando. E na vida é desse jeito também. A gente começa aos poucos, e quando a gente começa nesse ciclo, lá de baixo, aos poucos, você aprende ali com os erros, não cria frustrações, porque é frustrante você colocar ali uma expectativa muito grande e depois não acontecer, entendeu? Então é importante que você faça isso. Gente, vocês têm dúvida? Ai, Inês, manda um beijo para Manaus. Inês, ó, beijo em Manaus, Inês. Eu não sei quem perguntou para mim lá em cima. Como manter a coxinha sequinha? Deixa eu responder ela. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode mandar aí também, que eu vou responder vocês aqui rapidão antes da gente terminar a nossa live, tá? Coxinha é um problema muito sério que eu tô vendo que tá acontecendo com a maioria dos meus salgadeiros. Coxinha e a bolinha de presunto e queijo. Não tá ficando sequinha ou estão estourando na hora de fritar. Gente, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte. Salgado para ele ficar sequinho. O que vai depender? Primeiro, sua farinha de rosca, ela é feita só com pão ou ela é uma farinha de rosca que vai pão doce, que vai açúcar no meio? Farinha de rosca, ela é muito... quando a farinha de rosca tem açúcar, ela encharca seu salgado e não deixa aí o seu salgado sequinho. Outra coisa, o seu óleo, na hora que você tá fritando, seu óleo, gente, precisa estar seco, quente, extremamente quente. Não tem fritadeira elétrica, que é a minha industrial. Mas quando eu fritava no tachinho, sabe como que eu media a temperatura do meu óleo? Eu pegava um palito de fósforo, sem queimar, tá? Pelo amor de Deus. Joga lá dentro do óleo. Quando ele pegar fogo no palito de fósforo, seu óleo tá no ponto de você fritar. E assim, outra coisa que eu quero que vocês entendam, ó. O salgado, se não for na fritadeira elétrica, porque a fritadeira elétrica, a tendência dele é manter a temperatura, né? Só que quando você coloca seu salgado, o seu óleo que está na temperatura ali de 180 a 200 graus, ele abaixa. Por que que abaixa? Porque quando você joga aquele salgado que ele tá frio, tá congelado, tá resfriado, a tendência do seu óleo é cair a temperatura. Então, para quem frita aí na panela, no tachinho em casa, o que eu recomendo para vocês? Coloque em menos quantidade. Tá em dúvida se tá bom a temperatura do seu óleo? Coloca um salgado, deixa ele fritar por completo, tira ele, aí você vai acrescentando aos poucos seus salgados ali. Começa fritando, depende do tamanho do tachinho, dá para fritar de 5, de 10, de 15, depende do tamanho do tachinho. Depende do tamanho da sua fritadeira. Porque a tendência do seu óleo é baixar a temperatura quando você coloca o salgado. Se você colocar o salgado e a temperatura dele baixou demais, colocou muito salgado ali dentro, aí o que vai acontecer? Ele vai começar, o próprio salgado vai começar a cozinhar em vez de fritar.
porque o óleo ele vai demorar um tempo, um período de tempo ali para aquecer de novo. Então, para manter o seu salgado sequinho, na dúvida, coloca menos quantidade ali. Outra coisa que encharca muito salgado, gente, é você não coar o seu óleo com frequência, tá? Você precisa coar o seu óleo com frequência. Dependendo da quantidade de salgados que você frita durante o dia, você tem que coar ele 2, 3 vezes, porque a farinha de rosca que fica queimando ali embaixo do tachinho, ali na sua panela, aquela farinha ela vai saturando o seu óleo. Aí seu óleo vai ficando mais grosso e ele encharca seu salgado, esse óleo grosso, esse óleo saturado. Então, para manter salgado que sequinho, cuida da temperatura do óleo, cuida da sua farinha de rosca. Farinha de rosca, se ela estiver doce, ela encharca seu salgado, não deixa ele sequinho. Cuida também se você está coando esse óleo com frequência. Se você está limpando ele 2, 3 vezes no dia. Tem dúvidas? Islene, eu não sei como coar meu óleo. Vou ensinar uma técnica facinha para vocês. Peguem um bombril. Bombril, Islene? Bombril. Você vai abrir o bombril. Vai colocar em uma peneira ali de alumínio, tá? E vai jogar o seu óleo. O bombril, ele vai servir como um filtro. Ele vai reter toda aquela sujeira da farinha de rosca ali. Não vai cair aquela farinha de rosca queimada ali dentro do seu óleo de novo. E você pode estar reaproveitando o óleo de novo. Aí você retira o óleo, volta pro tachinho. Vamos fritar salgado de novo. Tá bom? Então assim, salgados para manter sequinho depende de muitos fatores. Eu teria que conhecer sua farinha de rosca, teria que ver como que você tá fritando ele, tá bom? Ver se a temperatura do seu óleo tá correta para mim falar para você o que estava acontecendo. Mas faça o seguinte, verifica aí, dá uma olhadinha. Farinha de rosca, temperatura do óleo, e se você tá colocando muito salgado ali dentro, em vez de fritar ele tá cozinhando, tá bom? Ó, Ellen, é ideal pôr o salgado em papel toalha quando tira da fritadeira? Ellen, sabe o que eu faço com o meu? Eu deixo ele escorrendo numa bandeja, tá? Eu coloco ele e, tipo assim, numa bandeja onde que ele vai cair o óleo, que não vai ficar o óleo junto com a bandeja ali. É tipo assim, a minha bandeja... Amanhã eu vou tirar uma foto e vou postar para vocês nos stories. Fica ligado, vou postar na página. Como que é a minha fritadeira? Ela tem uma bandeja de inox... E nessa bandeja de inox, dentro dela tem outra peneira fina. Então, quando eu termino de fritar, eu jogo meu salgado ali e ele escorre o óleo. Porque quando ele escorre o óleo, aí elimina aquele óleo. Então, eu não coloco ele direto no papel toalha, tá? Ah, Elidiane, posso colocar os salgados fritos em isopor para vender em pontos movimentados? Elidiane, olha, eu recomendo o seguinte, ao invés de você colocar em isopor, porque, gente, se não falaram para vocês, eu vou falar. Salgado frito, você não mantém ele em estufa ligada, não mantém ele abafado. Por quê? Se você abafar o seu salgado, o que vai acontecer? Ele vai começar a soltar óleo porque ele acabou de fritar. Você colocou em um isopor. Ele vai continuar quente, ele vai continuar cozinhando ali. E ali ele começa a melar óleo, ele começa a soltar óleo e fica um salgado encharcado. O que eu, Gislene, faço?
Eu faria, né? Eu colocaria em uma Tupperware e não iria abafar meu salgado. Colocaria só um pano por cima. Porque quando você faz isso, o seu salgado, ele sempre vai ficar sequinho. Seu cliente, ele vai morder seu salgado, ele não vai sentir óleo no seu salgado. Ele sempre vai estar sequinho, porque ele não vai estar abafado cozinhando. Então, em vez de você colocar no isopor, coloque numa Tupperware, forre com papel toalha, coloque ali com o seu salgado e cartolininha ali, ó, salgado R$1, R$1,25, que você vai vender horrores. Vende muito mesmo, gente. Vocês não têm noção. As pessoas procuram muito salgado de baixo custo para comprar, porque é vantagem. Então, são algumas técnicas que vocês vão adquirindo com o tempo, com o passar dos dias, e a gente vai, então, publicando mais conteúdos. Ó, outra coisinha que eu quero dizer para vocês. Terça-feira, eu não vou produzir salgados. Eu vou ensinar vocês a montar um combo de salgados, a precificar. Vou ensinar vocês a tirarem fotos, tá? Desses salgados e como vocês vão publicar isso. Aí, na quinta-feira que vem, a gente vem com outro conteúdo, tá? Um conteúdo de importância para estar ajudando vocês a vender salgados. E daí, na outra terça-feira, eu quero testar. Eu não sei se a Leninha tá aí. Leninha, você tá aí, meu amor? Se a Leninha estiver aí, lá do Rio Grande do Norte, gente, a Leninha mandou uma receita para mim. Eu acho que vocês viram, não viram? Lá na página, eu postei umas tortilhas feitas na forminha de empadinha. A coisa mais linda do mundo. As tortilhas dela, a massa dela é muito em conta da tortilha. Sabe, é muito em conta mesmo. E você pode estar recheando com patê. Pode fazer um patezinho aí de cenoura. Você pode fazer um patezinho. A Sônia Santos, obrigada, Sônia. Sônia da Lanchonete Experimenta, gente. Salgados de R$1, onde tudo começou. E aí, eu vou ensinar essa tortilha para vocês. Eu vou testar a massa dela essa semana. Ficou perfeito, sabe? É linda as tortilhas dela. Ela faz e monta as bandejinhas de tortilhas. Eu acredito que seja muito vantajoso, sabe para quê? Para festas, para você vender o cento das tortilhas, vender as bandejinhas ali, oferecer para os seus clientes as tortilhas recheadas de patezinho. Muito lindo, muito lindo. Eu achei linda. Ela mandou a receita para mim lá do Rio Grande do Norte. Maravilhosa a receita dela. Aí eu falei para ela, Leninha, eu vou aprender e vou ensinar para o meu pessoal. E eu acho muito interessante. Por quê? Porque são receitas de outros estados, né? E a massa dela é muito econômica mesmo. E o recheio é mínimo. Então dá para vocês montarem as bandejinhas e vender as bandejinhas que nem ela vende, as bandejinhas dela. Muito linda. Eu amei, amei, amei. Então nós vamos estar produzindo. E terça-feira que vem aí a gente vem então com montagem de combo, fotos, como que vocês podem montar uma mesa para tirar fotos, tá? Tirar as fotos, publicarem, porque eu acredito que você montando um combo, porque eu já fiz aqui. A gordura vegetal misturada com óleo mantém os salgados crocantes. Maria Eunice. Maria, eu não trabalho com gordura vegetal. Eu só trabalho com o óleo. Por quê? Porque a minha demanda aqui é muito grande. Eu frito salgados, eu frito basicamente, gente, 1.000, 1.200 salgados no dia.
É muito salgado que a gente frita. Então, assim, eu tenho que ter uma frequência para poder limpar a minha fritadeira. E a gordura vegetal, hoje não dá nem para falar, né, gente? Não dá nem pra falar, porque hoje o óleo tá um absurdo. Eu não sei aí, mas aqui eu tô pagando R$ 5,98 no litro de óleo. Aí eu já quase caí dura. Então hoje eu teria que estudar a possibilidade de entrar com a gordura vegetal junto com óleo. Mas eu não sei o valor dela, se ela é mais em conta. Ela não era mais em conta do que meu óleo, não. Tá? Porque na minha fritadeira, Eunice, eu gasto 27 litros de óleo todas as vezes que eu limpo ela. Eu limpo ela uma vez na semana. Então, fora isso, eu ainda acrescento, eu uso aí 2, 3 litros de óleo por dia, 4 litros, que eu vou repondo ela, esse óleo nela. Então, para mim, que trabalho com uma fritadeira industrial, ela não era vantagem não, mas eu tenho que analisar, tá? Sônia, beijo pra Lanchonete Experimenta. Jô Santos, Herê Lanches lá na Bahia, ó. Um beijão. Gente, então vocês fiquem ligadinhos, tá? Que vai ter mais conteúdos. Terça-feira a gente vem com as fotos, com a produção de fotos, com a montagem do combo, para vocês estarem aí montando um combo de salgados e publicando para você fazer entrega para o seu cliente buscar na sua lanchonete e você lucrar com o seu combo de salgados, tá bom? Aí eu vou estar testando a massa da Leninha pra gente estar fazendo tortilhas na próxima aula de produção. Qualquer coisa, estou por aqui. Dúvidas, mandem lá no WhatsApp, mandem fotos, me marquem lá no Instagram que eu reposto. Eu posto o trabalho de vocês. Pessoal que manda fotos pra mim, eu posto o trabalho de vocês, divulgo o trabalho de vocês. E para todo mundo tá conhecendo o trabalho de vocês, que eu acho importante, sabe? A gente conhecer esse trabalho uma da outra. É maravilhoso. Cleonice, diz que lá em Minas também tá um absurdo. Ó, beijão para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aí para... E vem novidades por aí, viu? Fiquem atentas, que tá surgindo novidades para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, gente, mandem fotos. Beijão!